Olá, Saúde em Foco no ar, que bom ter você aqui comigo. Vamos falar sobre saúde e qualidade de vida? Hoje o tema do programa é o coração, porque a doença cardiovascular é a que mais mata no Brasil e no mundo. Eu recebo o Dr. Percival Trindade, cardiologista, para conversar com a gente sobre isso. Ele vai falar sobre as principais doenças do coração, as enfermidades que estão no guarda-chuva das doenças cardiovasculares, dos fatores de riscos que a gente pode mudar e os que a gente não pode mudar, e também a importância do meio ambiente e da espiritualidade no tratamento. Doutor, prazer enorme recebê-lo aqui no Saúde em Foco. Primeiramente, agradecer o convite, vocês também, aqui da TV Câmara de São José do Rio Preto, para a gente falar sobre as doenças cardiovasculares. Como você disse, realmente, as doenças do coração são as doenças hoje mais prevalentes no mundo e a que mais matam no mundo. Por isso que a gente, nesse programa, tem a oportunidade de conversar com vocês para principalmente fazer a prevenção. Como a gente faz a prevenção do câncer e tantas outras doenças infecciosas, nós precisamos realmente fazer a prevenção das doenças cardiovasculares. Essa palavra prevenção, ela não é à toa, né, doutor? Diante desse cenário. Assim, numa análise geral, por que a doença cardiovascular é a que mais mata? Então, porque as doenças do coração cardiovasculares, ou seja, a doença coronariana, o acidente vascular cerebral, essas doenças são frutos de vários fatores. Tem os fatores que nós herdamos, que não são modificáveis, né? Idade, hereditariedade, etc. Mas tem fatores que a gente precisa modificar. Por exemplo, hipertensão arterial, que é muito prevalente. O diabetes, a obesidade, a pessoa que tem um desvio alimentar, que tem colesterol, triglicérides aumentado, o fumante, as pessoas que não fazem atividade física. Então, a pessoa muito estressada no mundo de hoje, né? Todo mundo está tenso, preocupado, deprimido, ansioso. O estresse hoje, a depressão, a ansiedade hoje, são fatores psicológicos que abalam o coração. Então, esses fatores de risco, juntamente com esses fatores de hereditariedade, idade, etc., levam às doenças cardiovasculares, principalmente a doença coronariana, ou seja, o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que matam no Brasil em torno de 350 mil pessoas por ano. Então, nós precisamos fazer esse levantamento e fazer a prevenção desses fatores de risco. Essas mortes, existe estudo que mostra que são de pessoas que faziam acompanhamento ou não faziam? Isso, da importância desse programa de vocês aqui da TV Câmara, para alertar a população. Então, as pessoas, por exemplo, que tem na família alguém que já teve infarto, que já teve um acidente vascular cerebral e que tem esses fatores de risco, precisa ser controlado. Sim. Então, se ele for um fumante, se for hipertenso, se for um obeso, sedentário, a pessoa que tem diabetes, então, essas pessoas são pessoas que têm mais oportunidade e chance de ter uma doença cardiovascular. Doutor, essas doenças estão nesse guarda-chuva da doença cardiovascular. Sem dúvida nenhuma. Vamos tentar falar um pouquinho de cada uma delas? Sim. Por exemplo, a hipertensão arterial, 40% das hipertensas não sente nada. A pessoa às vezes vai ao consultório, não tem sintoma nenhum e vai medir a pressão, está alta. Então, a hipertensão arterial precisa ser avaliada, tem que ser procurada, tem que medir a pressão. Pode ver que tem essas campanhas que a Sociedade Brasileira, a SOCESP, às vezes aqui em Rio Preto, faz um trabalho para aferir a pressão arterial, porque se estiver elevada, precisa procurar o seu médico e fazer o controle da hipertensão arterial. A pressão arterial, qual que é o valor correto? Como é que é o padrão? Hoje as diretrizes brasileiras seguem as diretrizes europeias. 140 por 90 é a pressão que nós consideramos até 140 por 90 normal. A americana 130 por 80. Então, se você estiver em repouso, vai medindo a pressão, se você estiver bem quietinho lá, deitadinho ou sentadinho, medir a pressão com calma, se der acima de 140 por 90, aí tem que fazer uma avaliação. Sim. Porque existe uma classificação, quanto mais alta, mais perigosa.
Então, precisa fazer essa aferição. E a pressão arterial, ela tem vários fatores também. Sim. Então, o estresse, o fumante, sedentarismo, a pessoa que não faz atividade física, que eu estou falando para você, alimentação errada, leva também a hipertensão arterial e, consequentemente, pode levar às doenças cardiovasculares. Sim. A pressão arterial, quer dizer, ela pode ser adquirida com estilo de vida, então, pelo que o senhor está falando. Sim, também. E Claro, apresenta sintomas logo no início ou quando às já vezes começa? não tem sintoma Não tem nenhum. sintoma. E às vezes o primeiro sintoma pode ser um acidente vascular cerebral, aquela pessoa que tem um derrame cerebral, que a gente fala, ou é uma ruptura ou é uma embolização por êmbolos que vão para o cérebro e a pessoa tem um derrame cerebral, que é uma grande preocupação hoje, porque deixa a pessoa numa cama, ou quando não vai à morte, ou fica dependendo depois do resto da vida de terceiro para cuidá-los. Doutor, e quais são os principais erros no tratamento da pressão arterial do paciente? Ele abandona o tratamento, acha que já está bom, não estou Jaqueline, sentindo é uma nada? pergunta maravilhosa, porque a gente sabe hoje que nós somos um país ainda pobre, né? E as medicações, muitas vezes, hoje são medicações caras, né? E a formação cultural das pessoas, porque tem pessoas às vezes que falam, eu não sinto nada, por que eu vou tomar remédio? Eu não sinto nada, por que eu tenho que ir ao médico? Então, essa parte cultural e a parte financeira pesa muito no controle de uma doença que não tem sintoma muitas vezes. Daí a importância do médico, ou assistente social, ou a enfermeira, orientar com calma a importância de normalizar a pressão arterial. E a parte financeira é uma coisa que está preocupando não só aqui no Brasil, não, o mundo inteiro, porque as medicações são muito caras e são medicações ótimas, porém a pessoa não tem condições de tratar. Além da hipertensão arterial, né, que é muito importante para a gente fazer a prevenção, existem outros fatores, como eu já falei. Então, a pessoa que, por exemplo, ele tem o aumento de alguns tipos de gorduras no sangue, que nós chamamos colesterol, triglicérides, essas gorduras, elas vão entupindo, sem às vezes a gente perceber, as artérias do nosso corpo. As artérias são aqueles canos que levam sangue para o nosso corpo e vai entupindo essas artérias. Por isso que a pessoa, quando tem um infarto, tem uma dor no peito, é porque entupiu uma artéria que irriga o coração, chama artéria coronária. Ou a pessoa que teve um acidente vascular, teve um entupimento das artérias que levam o sangue para o cérebro. Então, o colesterol, os triglicérides precisam ser medidos, principalmente se a pessoa já tem histórico na família de dislipidemia, ou seja, um desvio dessas gorduras do sangue. Aí seria genético? Também, tem uns que são genéticos diretamente, né? E tem uns que são adquiridos. Mas o genético nós temos que medir o colesterol. Se tiver alto, o médico vai orientar para que a gente diminua a alimentação que tem gorduras saturadas, que fazia atividade física e às vezes tomar os remédios que baixam o colesterol e também os triglicéridos. Sim. No caso do diabetes? Então, outro fator também, Jaqueline. Hoje, a nossa alimentação hoje está levando, muitas vezes, nós estamos às vezes comendo nossas próprias doenças. Então, hoje com o consumo exagerado... Importante essa frase que o senhor falou, comendo nossas próprias doenças. Isso, nós estamos ingerindo muitas vezes alguns alimentos que fazem mal. É bom a gente refletir sobre isso, né, doutor? Então, tem que pensar bem. Olha só. Então, hoje, a nossa alimentação teria que ser bem revista com, por exemplo, nutrólogo, nutricionista, com médico, igual nossas vovozinhas ensinou, comer certinho. Hoje a gente alimenta com muito açúcar, muito refrigerante, muito doce. Então, e além de não fazer atividade física, então essa alimentação, esse desvio alimentar leva ao diabetes. E quando a gente descobre o diabetes, a doença já lesou muitas vezes os nossos órgãos sem a gente perceber. Às vezes até 10 anos antes. Então, às vezes, quando você descobre uma pessoa que tem diabetes, ele já tem muitas vezes lesões no chamado órgãos-alvo, ou seja, o olho, o coração, os rins, as pernas, assim por diante. Sim. Daí a importância de fazer a prevenção e o tratamento também do diabetes. E o funcionamento correto, adequado do coração, instalando-se essas doenças, é fundamental, Sem doutor, dúvida. porque Coitado, é a bomba. Coitado do coraçãozinho. É a nossa bomba. Se você tiver pressão músculo. alta, fumar,
diabetes, estressada e tiver inatividade física, então são os fatores que o coração não gosta, o coração não aguenta. E tadinho, como o coraçãozinho muitas vezes não dá o sintoma, ele vai sentindo até ele não aguentar trabalhar mais. Ai, Entendeu? Aí tem um infarto, tem uma arritmia, uma parada cardíaca. Qual que é a idade ideal para começar a fazer um check-up? Fala check-up ou visitar Então, mesmo um essa cardiologista? pergunta, muitas vezes quando a gente faz entrevista e as pessoas... Olha, hoje, cada vez mais a gente está atendendo os jovens. Os jovens? As crianças, muitas vezes. Vamos imaginar que os pais dessa criança, eles tiveram infarto, são diabetes, são obesos, têm desvio alimentar, então a gente tem que analisar essas crianças mais jovens, até menos de 20 anos. Então nós temos pessoas que com 15, 17 anos, 16 anos já levam as criancinhas para fazer uma avaliação, principalmente se é diabetes, se tem colesterol, se tem sobrepeso, são os fatores que a gente vai corrigindo desde jovem. Sim, sim. Tem uma história que na Guerra do Vietnã, os pracinhas de 22 anos que foram mortos na guerra, fizeram análise das artérias coronárias, já tinham lesões nas artérias coronárias com 22 anos de idade. 22 anos. Então, é só um histórico na medicina, na cardiologia, que a gente lembra que muitas vezes a pessoa já tem a doença aterosclerótica coronariana jovem. Sim. E hoje o paciente ele chega no consultório já relatando, olha, eu não estou me sentindo bem, já com alguma manifestação, ou não, olha, eu quero fazer um check-up para ver se está tudo bem, que eu nunca vi no cardiologista. Oh, Jaqueline, existe. Se bem que hoje, com esse trabalho que vocês estão fazendo na TV Câmara, e o Brasil inteiro já está divulgando isso, o mundo inteiro, né, nos Estados Unidos também. Então, a pessoa, muitas vezes, ele vai fazer um check-up para ele fazer prevenção. Mas tem muitas vezes a pessoa, ele não faz nada, ele chega lá realmente já com um problema sério. E principalmente nos pronto-socorros, né? Ou nos hospitais, a pessoa já chega infartada, ou já chega grave, ou às vezes até morre em casa. Então, quando a pessoa às vezes tem um infarto miocárdio, ele tem que correr o mais rápido possível, dor no peito, por exemplo, o mais rápido possível para o hospital, porque senão não dá tempo de chegar vivo ao hospital. Por que não dá? Qual que é a lesão? Por que o tempo é tão importante, Quase que doutor? 1/3 das pessoas que infartam em casa morrem antes de chegar no hospital. Por quê? Porque quando a pessoa tem um entupimento de uma artéria coronária, aquele músculo do coração, ele vai morrendo aos poucos e o coração sai do ritmo. Ele pode fibrilar, ou seja, ele pode parar e a pessoa, 3, 4 minutos que fica parado, se não tiver alguém que vai fazer uma ressuscitação cardiorrespiratória, que é uma coisa que a gente podia discutir melhor, nos estádios, nos grandes clubes, ter lá um desfibrilador, um treinamento para a gente fazer uma ressuscitação cardiorrespiratória, a pessoa não chega viva no hospital. Não chega viva, então essa urgência... É importante hoje ter um aparelhinho que a gente faz a chamada desfibrilação ou cardiodesfibrilação, se a pessoa faz uma massagem cardíaca, se tem alguém treinado que faça uma massagem cardíaca e dá um choque naquela pessoa, muitas vezes recupera, a gente já aconteceu isso já com a gente, com um pronto-socorro, né? Recupera uma pessoa que está tendo infarto. Entendeu? É importante isso aí, lembrar isso aí, que tem que fazer um trabalho talvez mais social no nosso país, né? Aí já entra a política primeiro pública mundo, também. No primeiro mundo, grande shopping, no aeroporto, já tem o pessoal treinado para fazer esse tipo de trabalho de ressuscitação cardiorrespiratória. Ah, sim. O tempo é fundamental. Fundamental, então, porque na são ocorrência... 3 a 4 minutos, se ficar parado o coraçãozinho, a gente não recupera mais. É muito difícil recuperar. Doutor, porque tem casos que a gente ouve assim, mas a pessoa fazia acompanhamento, o cardiologista fez exames há pouco tempo, não deu nada e faleceu. Isso, existe sim. Ocorre isso? Existem algumas doenças raras, chama canalopatias, algumas doenças de arritmia cardíaca, que às vezes você não consegue pegar muitas vezes no exame de rotina. Quando você já vai pesquisar isso, uns exames mais sofisticados, você consegue pegar. Existem situações assim mesmo. Daí a importância desse programa da prevenção das doenças cardiovasculares e fazer os exames periódicos. Porque às vezes a pessoa, ele vai ao médico, o médico orienta direitinho, mas a pessoa não segue o tratamento, a prevenção. Doutor, e essas orientações, quais são que vocês dão no consultório?
Então. Como é que vocês convencem ou fazem o paciente entender da importância dessa prevenção, de uma mudança de vida, de estilo de vida, de parar de fumar, de uma alimentação Então, melhor? igual você falou uma palavra bonita, convencer a pessoa. Eu acho que isso aí é muito cultural, né? E o médico, a relação médico-paciente, ele vai orientando aquela pessoa que vai ao consultório e o médico examina aquela pessoa e vai vendo aqueles fatores que aquela pessoa tem e orientando. Isso é importante a gente ter essa relação, porque aí a pessoa vai entendendo por que ele tem que fazer aquela prevenção. Você falou parar de fumar. Parar de fumar é uma situação muito difícil hoje. Senão ninguém fumava. Então hoje a gente tem vários pacientes que estão tentando parar de fumar. Existem alguns remedinhos que a gente dá, que inclusive é aprovado pelo FDA americano, mas não é muito fácil não. Tem que ter um amparo, uma orientação, muitas vezes tempos em tempos com essa pessoa, entrar em contato com essa pessoa, conversar bem com essa pessoa para ele tentar parar de fumar. Mas é muito difícil, Jaqueline. Porém, nós temos conseguido muitas vezes com a medicação, com a orientação, às vezes até com psicólogo e tal, para que a pessoa pare de fumar. E se a pessoa não conseguir deixar o hábito de fumar, esse acompanhamento com o médico é mais do que importante. Eu tenho paciente, às vezes, que está com câncer de pulmão e continua fumando, ele não consegue parar. Ou já cortou um pedaço da perna, que está lá no macinho do cigarro, está escrito lá, ó, se você fumar, você vai cortar a perna, vai ter um derrame, vai ter infarto, vai ter câncer. E a pessoa sabe disso, mas mesmo assim, ele não consegue muitas vezes parar de fumar. Como é que o cigarro, as substâncias que tem no cigarro atuam danificando o coração? Sim. Porque a gente pensa em pulmão, né? Mas como é que ele danifica o coração? O cigarro tem mais de 4.800 tóxicos. Dentre eles, o que faz mais a dependência é a nicotina. E essas substâncias todas vão lesando a parte interna dos vasos sanguíneos, principalmente, do ponto de vista cardiovascular. Então, aquela parte interna que chama endotélio vai ficando doente. E aí a pessoa vai tendo mais chances de ter as doenças cardiovasculares. Além das substâncias cancerígenas que existem no cigarro, que levam ao câncer de qualquer parte do corpo. Mas as partes mais frequentes é o aparelho respiratório, desde a língua até o pulmão. E também tem câncer de bexiga e assim por diante. Então, esses tóxicos que tem dentro do cigarro, que a nicotina é responsável pela dependência, leva a essa nocividade no corpo humano. Sim. Voltando a falar sobre alimentação, ingerir frutas, fibras, alimentos mais saudáveis, saber a origem desses alimentos. Não é só também, é a variedade, não só a quantidade também de alimentos ruins e de alimentos bons, também tem esse paradigma, também variedade e qualidade. Isso. Então, olha, isso é uma pergunta muito importante. A alimentação hoje é uma arte e nós temos que seguir uma orientação saudável. Até tem a dieta chamada, tem várias dietas, mas uma delas é a dieta do Mediterrâneo, que a gente procura evitar os alimentos gordurosos, as gorduras chamadas saturadas. Então, a gente procura... O que é essa gordura saturada? Todo mundo fala e está nos rótulos. Então, a gordura saturada é aquela gordura nociva que vai entupindo as nossas artérias, né? Então, as gorduras animais, de um modo geral, são gorduras saturadas, né? As gorduras trans que tem nas bolachinhas, ainda bem que hoje os rótulos, todo mundo tem 0, 0, 0, mas tem que ficar de olho nessas gorduras trans, né? E as gorduras insaturadas, os óleos, de modo geral, elas são mais benignas. E também lembrar que, além das gorduras, a gente tem que fazer uma avaliação, evitar o excesso de doce, que eu já falei no começo, os carboidratos. Então, nós temos uma pirâmide alimentar que tem que ser seguidinha. Então, uma quantidade X de carboidrato, né, de 40% a 50%, 30% de gordura e 20% de proteínas. Então, porque além das fibras, dos alimentos que tem, por exemplo, as frutas, os legumes, que são repor as nossas vitaminas junto com as proteínas. Então, essa pirâmide alimentar precisa ser seguida. E às vezes a gente come churrasco o sábado inteiro, com cerveja o dia inteiro, quer dizer, gorduras mais o álcool
que é uma coisa que precisa falar um pouquinho Sim. também, a gente vai levando àquela obstrução das artérias cardiovasculares, coronárias, cerebrais, etc. Que é lenta. Sem sintoma. Sem sintoma. Sem sintoma. Às vezes o primeiro sintoma pode ser um infarto agudo do miocárdio. A polêmica do ovo. O ovo, o que fala hoje a diretriz? Bom, tudo que a gente come demais faz mal, até a água, a gente morre afogado, né? Então tem que ter um balanceamento. A gente recomenda ovos 3 a 4 vezes por semana, porque os ovos também têm, além das albuminas que tem, a gema do ovo, que tem substâncias boas para o cérebro, então a gente recomenda uma quantidade desse tipo, 3 a 4 ovos por semana. Não é igual tem gente que às vezes toma 3, 4, 5 ovos por dia. Aí já é demais. Porque tem essa onda fit de academia, o pessoal come muito. Falar em academia, foi bom você perguntar isso aí. Tem que ter um pouco de cuidado hoje nessas bombas que dão na academia. Porque às vezes você vai à academia, chega lá, você vai tomando aquela testosterona, aqueles hormônios e tal, que vai lesando progressivamente os hormônios sexuais. Bloqueia a hipófise e diminui a testosterona. Então tem que ter um pouco de cuidado com esses hormônios que a gente toma na academia. E por falar em hormônio na academia, tem que ter cuidado também hoje no excesso de medicações sem orientação médica. Porque muitas vezes a gente pega o paciente que tem uma hepatite medicamentosa, ele toma qualquer remédio sem orientação e vai tomando, e tudo que a gente come, tudo que a gente ingere, ele vai lá no estômago, no duodeno, e vai absorvido pelo fígado. Então, coitado, o fígado muitas vezes é bombardeado de medicações que a pessoa não podia ter tomado. Então, por isso que a gente sempre orienta, toda e qualquer medicação tem que ter uma boa indicação médica, senão você toma um remédio aí, vê se está consertando uma doença e está prejudicando outra. Nossa, doutor, Entendeu? então tem esses dois pontos das pessoas que não procuram a prevenção, não procuram médicos, fazer exames, orientação, e tem esse outro que exagera nesse cuidado e também é perigoso. Porque tem muitos medicamentos que têm os seus efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, às vezes, podem ser muito prejudiciais à saúde. Então, tem que ter muito cuidado com os remédios. Nada é inocente e simples, por isso que tem que ter o especialista. Doutor, e quais os exames hoje que existem que identifica as doenças? Hoje, aqui em Rio Preto, por exemplo, graças a Deus, a gente tem uma gama de Nós somos exames. Um oásis, né? Quando se fala em saúde. Isso, a gente em Rio Preto, a gente está bem privilegiado. Mas tem muitos bons médicos também nesse país. Então, depende de cada paciente. Se você for analisar uma criança, se você for analisar um velho, dependendo do exame clínico que a gente faz desse paciente, examina o paciente, nós vamos requisitar alguns exames. Nós não vamos requisitar todos, que são muitos exames. Então, mas principalmente, vamos imaginar uma pessoa de 50 anos, fumante, hipertenso, diabético, que tem muito estresse, né, que tem na família infarto. Então, a gente tem que fazer uma avaliação para a gente buscar se ele não tem uma doença arterial coronariana ou uma doença arterial cerebral. Então, o que a gente faz? A gente costuma fazer um exame clínico bem direitinho, pedir os exames de laboratório, fazer um eletrocardiograma. Conforme for, a gente pede um teste ergométrico, que é o exame na esteira, para a gente ver se tem realmente uma insuficiência coronariana. Aí a gente vai prosseguindo. Se tiver alteração nesses fatores de risco todos, junto com o teste ergométrico alterado, que pode estar ameaçando o infarto, a gente vai fazendo a cintilografia até um cateterismo cardíaco. Muitas vezes a pessoa vai até o cateterismo e está lá entupindo a artéria coronária e ele não sente nada. Então você vai lá e faz o tratamento daquela artéria coronária. Ou angioplastia, ou muitas vezes até a cirurgia. A esteira é o mais famoso. Eu vou fazer esteira hoje, eu fiz esteira ontem.
Isso. Ele... Outra coisa, a esteira, quando é um jovem, uma pessoa tal, que vai fazer participar de um exercício físico competitivo, então, claro que vai fazer um exame clínico bem feitinho, mas muitas vezes a gente pede uma esteira para a gente realmente ver se ele tem algum problema, por exemplo, de arritmia, algum problema cardiovascular. Se o coração dispara, se está tudo bem ali. bate mais rápido. Isso, faz uma esteira para a gente ter segurança, faz um chamado exame cardiopulmonar. Sim. Doutor, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na nova diretriz de prevenção, tem um documento que os médicos seguem, a diretriz de prevenção da Sociedade Brasileira, traz nesse documento o meio ambiente e a espiritualidade como coadjuvante no tratamento. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Muito bem. No recente congresso de cardiologia que teve em São Paulo agora, da SOCESP, teve uma sessão lá só sobre espiritualidade. É uma coisa bonita isso aí. O pessoal de Porto Alegre também tem trabalhado isso. Então, quando a pessoa tem fé, ou quando a pessoa reza, existem algumas alterações dentro do organismo, que são as interleucinas, fator de necrose tissular, umas coisas assim que protegem aquela pessoa, não só do ponto de vista cardiovascular, mas de um modo geral, até a pessoa que tem câncer mesmo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic, foi feito um trabalho naqueles pacientes infartados, que estavam no UTI, que tinha uma espiritualidade amparada pelo pastor, pelo padre, tinha fé, recuperavam mais do que aquela ala que não tinha espiritualidade. Então, hoje, está entrando na cardiologia, como você falou, que realmente você precisa ter realmente uma religião, uma fé, que parece que os estudos estão mostrando que você tem uma recuperação melhor. Em relação ao meio ambiente, uma coisa nova também que o pessoal está estudando é a poluição do ar atmosférico, que é uma preocupação hoje mundial. Quando você tem uma poluição do ar, por exemplo, esses caminhões que soltam essa fumaça, isso aí eles vão depositando no corpo da gente e tem mais chance dessa pessoa ter infarto do miocárdio. Então, a poluição aérea hoje é uma preocupação em relação às doenças cardiovasculares, não só as pulmonares, mas as doenças do coração. Sim. Voltando só um pouquinho na espiritualidade, vocês podem abordar isso com o paciente para saber, né, a forma que ele vai encarar, né, um tratamento e até aceitar um tratamento. Porque muitas vezes também, quando a gente fala, eles falam em espiritualidade, não está se falando em religião, né? É ter uma fé, acreditar em algo. E aí, quando ele está em tratamento, ele se afasta da comunidade que ele participa, então isso pode interferir no tratamento. Sim, é bem detalhado isso no documento, essa abordagem que vocês devem fazer. Envolve bastante coisa, né? Não só a espiritualidade, mas o apoio familiar. Então, às vezes, a pessoa, quando ele tem um mal súbito e tem um apoio espiritual e da família, ele tem uma segurança maior em relação à recuperação. Isso aí é praticamente uma coisa que é óbvia, né? Mas aquela pessoa que tem solidão, não tem ninguém, não acredita em nada, tal, começa a dar desespero e a pessoa passa mal e dá até trabalho para nós. Em relação a você abordar a espiritualidade hoje para o teu paciente, depende muito como falamos, a relação médico-paciente, porque nós temos que ver se a pessoa realmente está preparada e o próprio médico, se ele está preparado para trocar ideia em relação à espiritualidade na cardiologia ou na medicina como um todo. Então, o médico também tem que se preparar para ele abordar esse assunto com esses pacientes. Mesmo que ele não tenha essa espiritualidade, para entender esse paciente e também para estimular que ele use, se ele tiver essa espiritualidade, para o benefício dele durante o tratamento. Sem dúvida nenhuma. Não é para convencer ninguém a ter uma religião, não é isso. Sem dúvida nenhuma, porque a espiritualidade é muito pessoal, né? Cada um tem uma religião muitas vezes, ou não tem religião nenhuma, mas a gente sempre brinca um pouquinho. Lá no leito da UTI, a gente vê realmente que a pessoa sente a necessidade de ter um Deus, muitas vezes, para ampará-lo, porque lá realmente, se ele não acreditava em nada, tal,
E na hora que ele está lá na UTI com a gente, ele vê que realmente que ele está no fim, e muitas vezes ele pensa em Deus. Sim. E por que a cardiologia se preocupa com essa área? Doutor, eu não sei, o coração está muito ligado à emoção? Sem dúvida. Você sabe, Jaqueline, quando você vê uma situação assim emocionante, muitas vezes o coração fala, ele bate, meu coração bateu, Disparou. porque eu vinha namorado, meu filho, etc. Então o coração é o órgão do sentimento, né? Porque ele é regido pelo sistema nervoso autônomo. Então, quando a gente tem um sentimento, muitas vezes a gente tem uma batedeira, tem uma sensação de pulsação no coração. Então, por isso que eu sempre brinco um pouquinho. Chocolate amargo, dar risada e exercício físico faz bem para o coração. Porque aquela pessoa alegre, a pessoa alegre de verdade, não é só alegre por fora. Sim. A pessoa alegre, a pessoa ele vive melhor. Ele tem uma vida mais saudável, o coração agradece. Doutor, chegamos ao final do nosso programa, uma conversa muito gostosa, agradável, com muitos ensinamentos. Parece a prevenção, mas é muito importante. Eu queria que o senhor deixasse uma consideração final para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiramente, novamente agradecer vocês aqui, mas vocês, telespectadores, vale a pena vocês pensarem que realmente as doenças cardiovasculares estão matando a população como um todo, né? No mundo inteiro, porque hoje a gente tem uma vida bastante agitada, se vê essas guerras, essas coisas, tudo que acontece no mundo, né? E o coraçãozinho da gente muitas vezes não aguenta. Então, se você tiver um desses fatores que nós falamos, né? Hipertensão, tabagismo, obesidade, sedentarismo, diabetes, fator de hereditariedade, alimentação errada, colesterol e tal. Se você tiver isso na tua vida, procure um serviço médico para ver aonde que está errado as coisas, porque muitas vezes você pode ser pego de surpresa e ter um infarto, ter um derrame. E às vezes está tão caro hoje os remédios, está tão caro hoje a medicina, você às vezes trabalha a vida inteira e aí depois no final da vida esse dinheiro que você ganhou vai tudo para médico, para remédio, para hospital e você perdeu tempo. Então procure fazer a prevenção das doenças cardiovasculares. Muito bom. Doutor, obrigada por sua presença. Convite já feito para voltar, para bater esse papo com a gente. Obrigado, eu adoro isso aí. Obrigado. Um abraço, obrigada. E assim a gente termina o Saúde em Foco de hoje. Eu conversei com o médico cardiologista, Dr. Percival Trindade, que falou pra gente sobre as doenças do coração. Se você quiser assistir novamente esse programa ou indicar para algum amigo, a gente está no nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. É só procurar a playlist Saúde em Foco, tem diversos programas. Você pode se inscrever em nosso canal, quando tiver programa novo você fica sabendo. E deixe seu comentário que eu gosto de ler. Cuide do seu coração e até o próximo programa. Tchau!